Então vamos iniciar o nosso estudo sobre a física, que é uma ciência básica que procura entender como os componentes do universo se combinam, se transformam e também se movimentam. Então o que a física tem é uma quantidade imensa de conhecimentos sobre o universo, sobre a natureza do universo. E para facilitar o estudo da física, a gente agrupa os conhecimentos em determinadas áreas, como por exemplo, calor. Se eu quero saber alguma coisa sobre calor, sobre temperatura, todo esse conhecimento vai estar agrupado numa área que nós chamamos de termologia. Se eu quero saber alguma coisa sobre a luz, eu vou procurar a área da física que é a ótica. Se eu quero saber algo específico sobre o som, eu vou buscar a área que é a acústica. E se meu interesse é entender como os corpos se movimentam, então a área da física que vai me trazer esse conhecimento é a mecânica. A mecânica é a área da física que estuda o movimento dos corpos. E é justamente pela mecânica que vamos iniciar nossos estudos sobre a física. A mecânica é dividida em duas partes, cinemática e dinâmica. Quando a gente inicia o estudo da mecânica, a gente inicia pela cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento sem levar em consideração as suas causas e os seus efeitos. Como assim? Quando a gente estuda a cinemática, nossa preocupação é com a descrição do movimento. O que eu estou interessado no momento que eu vou estudar a cinemática é justamente qual a posição do corpo em um dado instante, qual a velocidade do corpo num dado instante. Eu quero fazer uma representação da velocidade do corpo em função do tempo, da posição do corpo em função do tempo. Eu não tenho nenhum interesse sobre as causas ou sobre os efeitos do movimento. Quando o meu interesse reside nas causas e nos efeitos do movimento, então agora meu interesse reside na dinâmica, que é a parte da mecânica que estuda o movimento, levando em consideração as suas causas e os seus efeitos. Para entender a mecânica, é preciso que a gente entenda alguns conceitos básicos. O primeiro conceito básico que você precisa entender é o conceito de ponto material. O que é isso? Na maioria das vezes, o tamanho do objeto que a gente está estudando é desprezível em relação às outras medidas envolvidas no problema. Imagine que eu estou estudando o movimento de um carro ao longo de uma rodovia. O tamanho desse carro, comparado com o tamanho da rodovia, é algo desprezível. Então, simplesmente, eu posso considerar esse carro como um ponto material, como uma partícula, como algo muito pequeno. E aí acaba facilitando o meu estudo, porque simplesmente eu não vou desenhar um carro, eu vou desenhar um pontinho. Então, observe que essa ideia de ponto material, de partícula, é algo relativo. Por exemplo, se eu pensar em um carro dentro de uma sala de aula, então eu já tenho aí um corpo extenso. O tamanho do carro já não é desprezível comparado com as dimensões da sala de aula, com as medidas da sala de aula. Porém, jamais vamos estudar o carro dentro de uma sala de aula. Vamos estudar o carro numa rodovia qualquer. Então, o carro para a gente vai ser o quê? Um ponto material. O outro conceito básico que temos que entender é o conceito de referencial. O que é referencial? Referencial é o ponto que tomamos como referência. O que é isso? Eu não entendi, Marivaldo. Não dá para dizer se um corpo está parado ou em movimento sem ter uma referência. Eu não entendi essa história de referencial, Marivaldo. Tranquilo, então vamos aqui. Eu tenho aqui o solo, eu tenho uma pessoa aqui parada em relação ao solo. Esse cidadão que está paradinho em relação ao solo está observando aqui um ônibus. E nesse ônibus eu tenho duas pessoas. Quem está parado é a pessoa A, quem está lá no ônibus, as pessoas B e C. Se eu pegar como referência a pessoa A, as pessoas B e C estão se afastando dela com a velocidade de 36 km por hora. A, se estão se afastando do referencial, B e C estão em movimento. As pessoas B e C estão em movimento em relação à pessoa A. E a pessoa B em relação à pessoa C. A distância entre elas está aumentando ou diminuindo? Ou seja, a pessoa C está se afastando ou se aproximando da pessoa B? Não. Então, a pessoa C está em repouso em relação à pessoa B. Agora, é bom saber que não existe um referencial privilegiado. Como assim? Eu não entendi, Marivaldo. Eu posso dizer
que a pessoa B está em movimento em relação à pessoa A, assim como eu posso dizer que a pessoa A está em movimento em relação à pessoa B. Ah, Marivaldo, então eu posso dizer que o ônibus está em movimento em relação ao poste ou que o poste está em movimento em relação ao ônibus. Exatamente. Outro conceito básico que temos que entender é o conceito de inércia. O que é inércia? É a tendência que todo corpo tem de permanecer com a mesma velocidade. Vamos entender melhor esse conceito de inércia. Então, o que é que acontece? Meu corpo está parado, eu estou dentro de um ônibus e eu estou lá parado. De repente o ônibus entra em movimento. O que é que acontece? Meu corpo não quer entrar em movimento, ele resiste a esta mudança. Então o ônibus vai para frente, eu sinto meu corpo sendo jogado para trás. E o mesmo acontece quando o ônibus com a velocidade constante, meu corpo está com aquela mesma velocidade do ônibus, e de repente o ônibus aumenta a velocidade. O que é que eu sinto quando o motorista pisa no acelerador aumentando a velocidade? Enquanto o ônibus aumenta a velocidade indo para frente, eu sinto meu corpo sendo jogado para trás. Imaginando agora um ônibus com velocidade constante. Tudo acontece lá dentro como acontece em terra firme. Ou seja, a gente não percebe o movimento do ônibus. Se eu estiver dentro de um ônibus em movimento com velocidade constante, se eu jogar uma bolinha para cima, essa bolinha retorna para minha mão. Se eu pular dentro desse ônibus, eu caio exatamente na mesma posição que eu estava no ônibus. Tudo acontece lá dentro como se eu estivesse em terra firme. Porém, quando ocorrem mudanças de velocidade, então aí a gente passa a sentir essas mudanças. Por quê? Porque nosso corpo, assim como todo e qualquer corpo, não quer mudar o seu estado de movimento. Isso ocorre por conta da inércia. Se o ônibus com velocidade constante, de repente o motorista pisa no freio, o que é que acontece? Nosso corpo não vai querer parar, ele vai querer continuar com a velocidade que tinha anteriormente. Ou seja, o ônibus freia, mas a gente continua indo para frente. E para isso que existe o cinto de segurança. Se o carro freia bruscamente, nosso corpo quer ir para frente. Quem é que vai impedir? O cinto de segurança. Agora, Marivaldo, mas espera aí. Então o conceito de inércia tem a ver com causa, com efeito. Então não faria parte da dinâmica? Sim, mas o conceito de inércia é algo tão importante que eu resolvi antecipar. Ele vai ajudar a gente a entender algumas situações, até mesmo na cinemática. Por exemplo, imagine que eu tenha aqui um ônibus em movimento, com velocidade constante, para garantir que tudo ocorre dentro do ônibus, como acontece aqui em terra firme. E de repente, uma lâmpada vai se soltar do teto desse ônibus. E eu quero ver o seguinte: como é que a pessoa A vê essa lâmpada caindo? Como é que a pessoa B vê essa lâmpada caindo? Sendo que a pessoa B está aqui em terra firme. Vamos lá, para a pessoa A, tudo acontece como acontece aqui em terra firme. Ou seja, se uma lâmpada cai do teto da sala, como é que ela vai cair? Ela vai cair em linha reta. Porém, para a pessoa B, a lâmpada, além de estar caindo, ela vai estar se aproximando dele, porque por inércia ela vai acompanhar o movimento do ônibus. Então, basicamente, o que a pessoa B vai perceber é o resultado de dois movimentos que ocorrem simultaneamente. A lâmpada está caindo e a lâmpada está se aproximando dele. Então, ele vai perceber uma trajetória parabólica. Sim, Marivaldo, mas eu não entendi por que não é uma trajetória retilínea. Por que uma parábola? Por que não é, por exemplo, em linha reta, numa direção qualquer, oblíqua? A lâmpada está no ônibus, então ela vai ter a mesma velocidade do ônibus. Mesmo quando ela se solta, ela vai querer continuar com a mesma velocidade. Então, sendo a velocidade do ônibus constante, a lâmpada, apesar de estar caindo, ela também vai estar se aproximando da pessoa B com velocidade constante. Isso quer dizer que se no primeiro segundo a lâmpada andar uma certa distância, após mais um segundo a lâmpada vai andar a mesma distância. Após mais um segundo, a lâmpada vai andar se aproximando da pessoa B uma mesma distância. Porém, a gente sabe que quando a gente abandona um corpo, ele não cai com velocidade constante.
À medida que o tempo passa, ele vai ficando mais rápido. Ou seja, durante a queda, inicialmente a lâmpada estava aqui. Se após 1 segundo ela caiu esta distância, após mais 1 segundo ela vai cair uma distância maior ainda. Após mais 1 segundo, maior ainda. E como é que a gente sabe disso? Se o piloto cai simplesmente a 2 centímetros de altura da minha cabeça, ele bate na minha cabeça, e não faz grande estrago, porque ele chega com a velocidade relativamente baixa. Porém, se eu solto o piloto de uma altura de 5 metros, o efeito vai ser o mesmo? Não, agora vai doer mais, porque ele vai chegar com a velocidade maior. Eu sei que à medida que o piloto cai, a velocidade dele vai aumentando. Então, finalmente, como é que o cidadão B vai ver a lâmpada caindo? Inicialmente, ele vai ver a lâmpada aqui. Após 1 segundo, ele vai ver a lâmpada nessa posição, porque a lâmpada caiu uma certa distância e se aproximou dele uma certa distância. Após 2 segundos, o que é que acontece? Ele já vai ver essa lâmpada nesta posição. E após mais 1 segundo, qual é a posição agora que ele vai ver a lâmpada? Esta aqui. O que vai acabar dando origem à trajetória parabólica. Ou seja, a trajetória parabólica surge devido ao fato dos corpos não caírem com velocidade constante. Outro conceito importante que a gente precisa compreender é o conceito de trajetória. Trajetória é uma linha imaginária que indica o caminho por onde o corpo passou. Então, como exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa que saiu do ponto A e chegou aqui no ponto B. Por onde essa pessoa passou? Quais as posições que essa pessoa ocupou ao longo desse trajeto de A até B? Então eu vou desenhar aqui uma linha que indica essas posições ocupadas pela pessoa ao longo desse trajeto. Claro que é uma linha imaginária, a gente não anda deixando rastro, não é verdade? Então, essa seria a trajetória. O outro conceito básico é o conceito de espaço percorrido ou distância percorrida. Basicamente, é quanto o corpo andou. E claro, para saber quanto o corpo andou, eu vou medir a trajetória. Ou seja, o espaço percorrido corresponde ao tamanho da trajetória. Outro conceito que a gente precisa entender é o conceito de deslocamento. Deslocamento é uma grandeza de natureza diferente da grandeza distância percorrida ou espaço percorrido. Por quê? Qual a diferença? A distância percorrida é sempre uma quantidade positiva. Não existe possibilidade do corpo percorrer uma distância de menos 20 metros. É uma grandeza que nós chamamos de grandeza escalar. Ela se caracteriza por um valor e uma unidade. A distância foi de 20 metros. Acabou. Já sei que a distância foi de 20 metros. Porém, deslocamento é uma grandeza de natureza vetorial, que é algo que a gente vai aprender mais à frente. Porém, é bom saber que uma grandeza que ela tem uma direção e ela tem um sentido. E aí, muitas vezes, você vai se deparar com situações em que esse deslocamento pode ser positivo, pode ser negativo, a depender do sentido tomado como sentido positivo da trajetória. Porém, o que me interessa agora é o módulo do deslocamento. E como é que eu vou encontrar isso? O módulo do deslocamento é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Ou seja, essa distância aqui, a menor distância entre os pontos de saída e o ponto de chegada, é o que nós chamamos de módulo do deslocamento. Para entender melhor esses conceitos iniciais, vamos resolver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, um carro de Fórmula 1 percorre um circuito fechado cujo comprimento é de 5,5 km. Sabendo que durante uma corrida completa, o carro completa 20 voltas nessa pista, determine o espaço percorrido e o deslocamento desse veículo durante uma prova completa. Então vamos lá, é uma corrida de Fórmula 1. Eu tenho aqui um circuito fechado, ok? Lembrando que, como é uma corrida de Fórmula 1, o ponto de saída coincide com o ponto de chegada. Marivaldo, se o ponto de saída coincide com o ponto de chegada e o deslocamento é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada, peraí, se essas coisas estão no mesmo lugar, o deslocamento é quanto? 0. Exatamente, eu já sei o deslocamento. A menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada é 0. O deslocamento é igual a 0. E o espaço percorrido é quanto ele andou.
Se o comprimento da pista é de 5,5 km e ele completou 20 voltas, então ele andou quanto? Nada, 10 a 1, 10 e 1, 11. Ele andou exatamente 110 quilômetros. Então, sendo assim, o espaço percorrido 110 quilômetros e o deslocamento 0. A resposta certa corresponde à letra B. Mais um exemplo. Um corpo se movimenta segundo a trajetória ABCDE, conforme a figura abaixo. Determine o espaço percorrido e o deslocamento efetuados por este corpo ao longo da trajetória. Então vamos lá. O que é que ele quer primeiro? Ele quer o espaço percorrido. Que tem que estar claro na minha cabeça que é quanto o corpo andou. Ele foi de A até B, andando 12 metros, depois de B até C, 5 metros, C até D, 4 metros, D até E, 4 metros. Então ele andou 12 mais 5, 17, mais 4, 21, mais 4, 25 metros. Agora, e o deslocamento? O deslocamento, eu sei que é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Então eu preciso encontrar essa distância aqui que eu vou chamar de x. Como é que eu posso encontrar x? Eu posso prolongar aqui, ó. Prolongar aqui e eu vou ter um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo eu sei que existe uma relação entre os lados desse triângulo. Ó, o teorema de Pitágoras. Então vamos lá, tudo isso aqui mede quanto? 12 metros. Então, tudo isso aqui mede quanto? 12 metros. Como eu já tenho 4 metros aqui, 12 menos 4, eu sei que este lado aqui, este cateto do triângulo retângulo, corresponde a 8 metros. E esse outro cateto aqui corresponde a quanto? A 6 metros. Ó, comparando aqui, ó, 6 metros. E o que é que Pitágoras diz pra gente? Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, o que é a hipotenusa? É o maior lado do triângulo retângulo, que nesse caso é x, é o deslocamento. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64. X ao quadrado é igual a 100. Quem é que elevado ao quadrado é igual a 100? Eu sei, mais ou menos a raiz quadrada de 100. Ou seja, mais ou menos 10. Porque 10 elevado ao quadrado vai dar 100. E menos 10 elevado ao quadrado também vai dar 100. Mas nesse caso, como eu quero, ó, o módulo, eu quero esta distância aqui, então minha resposta corresponde a 10. O deslocamento foi de 10 metros. Mais um exemplo. Um helicóptero sobe verticalmente em relação ao solo, com velocidade constante. Esboce a trajetória descrita pelo ponto P da periferia da hélice em relação, letra A, ao piloto do helicóptero, letra B, a um observador parado no solo. Então vamos lá, para entender melhor essa história de referencial, peguei esse exemplo aí. Então, eu tenho um helicóptero subindo. Eu peguei um ponto aqui da periferia da hélice e eu quero saber como é que o piloto percebe o movimento deste ponto e como é que um observador aqui, ó, parado no solo, vê também este ponto em movimento. Então, essa questão é justamente para a gente perceber a importância do referencial. Então, vamos lá, vamos supor que o movimento aqui da hélice é nesse sentido. Então, o que é que acontece? Para o piloto, a hélice está subindo ou está descendo? Não, porque ele está acompanhando o movimento de subida, tá ok? Do helicóptero como um todo. Ou seja, tanto ele, quanto o helicóptero, quanto a hélice, todos estão subindo, ó, com a mesma velocidade. Então ele não vai perceber nenhum movimento de subida ou de descida da periferia aqui da hélice. Então, o que é que ele percebe? Ele só percebe o movimento de rotação da hélice. Então, como seria a trajetória desse ponto aqui da periferia para o piloto? Simplesmente uma trajetória, ó, circular.
Então, para uma pessoa aqui em terra firme, ela vai perceber tanto o movimento de rotação do ponto P, quanto o movimento de subida. O que vai dar origem a uma trajetória helicoidal.